Gente, tudo bom? Hoje eu venho fazer pra vocês a resenha e demonstração, update de pele pra vocês da base Makeup Forever Matte Velvet e do corretivo NARS Radiant Cream Concealer, que eu tinha prometido pra vocês. Eu já vou aproveitar e fazer um updatezinho rapidinho, assim, de como eu tenho feito minha pele, usando essa base, esse corretivo, fazendo a iluminação e também um contorno. Tá bom? Amo pele, pra mim uma pele muda completamente a maquiagem. Eu sempre digo que um olho bonito de nada adianta se a pele estiver mal feita, tá bom? Então, vamos lá, sem muito blá blá blá. Eu espero que vocês gostem. Se quiser ver como que eu faço toda a minha pele, continue assistindo. Eu vou fazer a aplicação dessa base com a Beauty Blender umedecida, tá? Eu gosto de umedecer a Beauty Blender com água gelada, porque já ajuda a dar uma diminuída nos poros, tá? Eu não vou passar nenhum tipo de primer, nem hidratante, nem nada no rosto. Porque eu quero que vocês vejam realmente o acabamento e o resultado da base sozinha no rosto. Já tô usando essa base, já deve ter umas 2 semanas e meia, mais ou menos. E estou amando, tipo... foi uma descoberta, eu não sei como é que aconteceu essa base antes. Ela é muito, muito, muito boa, e principalmente pra quem tem pele oleosa, tá? Então, é uma base que eu super recomendo pro verão e super recomendo pro calor escaldante que tá fazendo aí no Brasil. Eu gosto de pegar essa base e passar diretamente no meu rosto, então eu faço assim, ó. Ela, como ela é uma basezinha de espremer assim, eu venho direto no meu rosto com ela. Tá, eu faço 3 tracinhos de um lado, 3 do outro, no queixo. Tô com as manchas bem severas aqui, né? Agora eu ganho uma espinha todo dia de presente. Antes era uma por mês, agora é uma todo dia. Só Jesus. Tá? Então eu faço assim algumas linhazinhas no meu rosto. E eu venho com a Beauty Blender, com a bundinha da Beauty Blender, e eu venho dando batidinhas nessa base. O legal de usar a Beauty Blender com essa base é porque ela é uma base seca. É uma base bem seca, tá? Então quando a gente usa a Beauty Blender, pela Beauty Blender já está umedecida, é mais fácil de espalhar a base, tá? E ela não fica tanto com aquele aspecto de muito secão no rosto. Então eu tô gostando muito de espalhar com a Beauty Blender. E eu vou dando batidinhas. Vocês podem ver que, por exemplo, aqui nessa área já tá basicamente tudo coberto. Eu não uso corretivo no meu rosto, tá? Tipo, em manchinhas, nem nada. Eu gosto de... Por isso que eu prefiro uma base de cobertura mais pesada, porque eu acho melhor do que eu ter que usar corretivo e depois ter que usar base e tudo mais. Eu aproveito a base e já passo também, dando uma amenizada nas olheiras. Isso também vai me ajudar a usar bem menos corretivo na hora de tampar as olheiras. Eu gosto sim de passar a base nos lábios, porque isso vai me ajudar a segurar o meu lip liner, o meu batom, que eu vou usar depois, tá? O rosto fica com esse aspecto de fantasminha mesmo, porque a gente acabou de tirar toda a definição, todo o formato do rosto, aquela cara de defunto. Mas isso a gente vai consertar depois com corretivo e com contorno, tá? Com iluminação e com contorno. Então, gente, a aplicação da base é essa. É muito fácil. Com a Beauty Blender é muito, muito, muito prático. Tá? E como eu falei, eu passo mesmo nos lábios, porque segura depois o batom e segura depois o corretivo e segura tudo bem melhor, tá? Então depois que eu faço a aplicação da minha base, que eu ficar com esse aspecto assim de Gasparzinho, eu venho passar o meu corretivo. O corretivo que eu tô gostando de usar muito também é esse corretivo da NARS, o Radiant Cream Concealer. A minha cor é Ginger, muita gente perguntou no último vídeo. E o que é que eu faço com esse corretivo? Eu faço um triângulo, tá? Parando aqui no nariz e subindo em direção à raiz do cabelo, tá?
em direção à orelha, subindo aqui. Então, eu puxo esse corretivo de um lado e do outro. Esse corretivo é muito bom. E não é tão difícil assim de escolher a cor não, gente. Muita gente me perguntou. Como não é um corretivo que tem 1999 cores, fica muito mais fácil de escolher. Eu acho que a minha é a terceira cor mais clara que tem. Eu acho que depois da minha tem mais duas, tá? E antes da minha tem mais duas. Então eu acho que deve ter umas 5 cores de corretivo. Não tem mais que isso, não. Passo também aqui em cima dos lábios, no queixo, na ponte do nariz e na testa, tá? E com a minha Beauty Blender, com a pontinha da Beauty Blender, eu venho esfumando tudo isso. Eu gosto de começar pela área onde que eu coloquei menos, tá? Porque depois que eu passar aqui, eu vou acabar pegando mais produto e espalhando pelo resto do rosto. Então, eu gosto de vir primeiro pela parte que eu vou usar, que eu tô usando menos corretivo. E depois que eu faço isso, eu venho esfumando esse corretivo aqui na área de baixo dos meus olhos. Olha, normalmente quando eu faço meu olho, eu não faço a parte de baixo do meu olho primeiro, tá? Eu deixo pra fazer essa parte de baixo do meu olho depois que eu passo meu corretivo, depois que eu faço minha pele e que eu selo meu corretivo, que eu faço tudo, porque eu acabo sujando tudo, sujando meus cílios, apagando tudo que eu fiz, então eu acabo tendo que fazer o trabalho 2 vezes, tá? Então normalmente eu faço a parte de cima do meu olho e depois eu venho fazendo a parte de baixo do meu olho, depois que eu faço minha pele. Olha como eu acabei de gravar um vídeo dessa maquiagem, vocês podem ver que a maquiagem já começa a dar uma destacada depois que você faz o seu corretivo, tá? Eu acabei de gravar um tutorial de maquiagem pra vocês, então eu tive que fazer o meu olho primeiro. Mas normalmente eu não faço, tá, gente? Eu faço, tipo... Quer dizer, eu faço a parte de cima do olho primeiro e depois eu faço a parte de baixo. Então, vocês podem ver que eu vim dando batidinhas. E esse corretivo tá todo esfumado aí debaixo da parte do meu olho. Vocês conseguem perceber que tá rolando um brilhinho aqui. Nós vamos tirar isso agora com um pozinho. Eu vou usar o Para Flash da Benefit. Não vende mais, tá, gente? Isso aqui... Saiu de linha, infelizmente, mas tem vários outros. Dá pra usar qualquer pó translúcido, dá pra usar o da MAC, dá pra usar o Make Up For Ever HD, aqueles pó transparente branquinho, que não adiciona cor. Mas é importante selar o corretivo, muita gente reclama que o corretivo acumula na parte de baixo do olho, porque a gente tem bastante linhazinha de expressão, essa área é mais fina e a gente acaba colocando um produto meio grossinho na área dos olhos, então acumula. Por mais que o corretivo seja bom... ele vai acumular do mesmo jeito, pelo menos em mim, qualquer um acumula. Tem uns que acumula mais, tem uns que acumula menos, tá? Mas eu não deixo de usar, até mesmo pra tirar esse brilho da parte de baixo do olho. E eu uso com a própria Beauty Blender, tá? Eu venho no meu pozinho e eu venho depois dando batidinhas por cima do meu corretivo. E eu vou fazer um olho primeiro e depois eu faço outro pra vocês verem como dá diferença. Principalmente em relação ao brilho que eu falei pra vocês, olha. Tá? Então, ajuda muito. Isso ajuda muito a maquiagem a durar mais. E mais uma vez, principalmente nesse caloraço que vocês estão passando aí no Brasil. Então, selamos nosso corretivo e agora vamos selar a base, tá? Eu vou selar minha base com o Studio Fix da MAC. A minha cor é o NC42. Tá? Com um pincel bem fofão. E eu gosto de passar esse pó sempre puxando pra baixo. De um lado, do outro, mais ou menos nas áreas que eu não passei o meu pó translúcido, tá? Então, eu não passo na parte de baixo do olho. E eu não passo muito pó não, é só pra selar mesmo, pra tirar o brilho, pra segurar a base por mais tempo, tá? E depois que eu faço isso, gente, eu venho fazendo meu contorno. Eu gosto de fazer o contorno com pó,
tá? Tem gente que gosta de fazer com produtos em creme e tudo mais, eu prefiro fazer ele com pó. Eu tô usando um pó facial mesmo, Mineralize Skin Finish, que é um pouquinho mais escuro, essa cor aqui é a Dark, tá? É uns dois tons acima do tom da minha pele. E eu gosto de usar, tô fazendo agora com um pincel, esse pincel chanfradinho, acho que é um 168, 268 da MAC. E eu venho, dou uma espadinha e eu vou fazer na marcação puxando de cima aqui da minha sobrancelha até a metade da bochecha, tá? E eu já passo ele dando uma esfumadinha. Porém, eu gosto do contorno um pouquinho mais marcado, tá? Isso aí vai de gosto. E eu tô fazendo minha maquiagem basicamente toda olhando no visor da câmera. Só Jesus. Eu vou passar esse contorno também ao redor da raiz do meu cabelo. Pra ir trazendo a cor de volta pro meu rosto, tá? E fazer isso aqui, gente, ajuda muito na hora da foto, tá? Muita gente reclama que na hora que vai tirar a foto a testa tá branca, saca aquele aspecto de máscara, sabe? Mais clara no rosto. E às vezes o que acontece é que a gente passa muita base na testa. Às vezes a mesma quantidade que passa de base no rosto passa na testa. E o que acontece? A testa da gente pega mais sol do que o resto do rosto todo, tá? Então às vezes a base que a gente usa pro nosso rosto é realmente mais clara pra nossa testa. Então se a gente passa essa base na nossa testa, a gente tá com manchinha, igual eu tô com algumas manchinhas na minha testa. Então assim, eu tenho que acabar passando base na minha testa. E aí eu passo a base da testa, chego e tiro e não devolvo a cor da minha testa original. Vai chegar na hora da foto, vai ficar aquela máscara branca assim ao redor da testa. Então, se sua base tá um pouco mais clara, evita passar base na testa, passa o mínimo que você puder. E depois vem com o seu contorno, com o seu bronzezinho nas têmporas. Se você tiver a testa muito grande, arrodeia ela todinha. Se você não tiver a testa tão grande, faz só na têmpora. Mas devolve a cor pra testa, gente, por favor, porque isso acontece muito. Muita gente reclama que a base ficou isso, que a base ficou aquilo, que a base fica muito esquisita na testa. Mas é por isso, porque a gente tira a cor da testa todinha com a base, né? E a gente não devolve a definição, não devolve a cor do rosto natural pra pele. Então, dá problema. Vocês viram que eu passei aqui também na mandíbula, no queixo, tá? E eu vou voltar agora com um pincelzinho de esfumar, desses que a gente usa pra sombra, tá? No caso, eu uso o mesmo que eu uso pra esfumar minha sombra aqui. Eu venho com esse pincelzinho bem de leve aqui no meu nariz, fazendo uma linha reta na lateral dele, de um lado, do outro. Puxo aqui nessa voltinha. E eu dou uma fechadinha aqui embaixo. Se você tiver o nariz muito comprido e você quiser dar uma achatada, uma diminuída nele, pode fazer um corte também aqui nessa bolotinha aqui do nariz, tá? Eu não costumo fazer, eu costumo fazer ele mais retinho assim, tá? E depois que eu faço isso, que fica essa linha marcada, fica esquisito, então eu volto com o meu pincel de pó, mesmo sujinho de pó já, que eu usei antes, e eu esfumo esse pozinho que eu usei, puxando pra baixo mesmo, até eu ver que deu uma diminuída, deu uma suavizada, tá? Porque contorno muito marcado no nariz não é legal, tá, gente? Então, esfumo isso aí. Daqui pra frente eu jogo o blush, faço o iluminador e termino a minha boca. Mas o básico, a base, né, em geral é isso aí, a base, o corretivo, o pó pra selar o corretivo é muito importante, o pó pra selar a base e o contorno. Basicamente isso que eu faço na minha pele. Depois do contorno vem o blush, o iluminador e os lábios. Normalmente é só isso que muda em relação à minha pele, mas a rotina de base, corretivo, pó e contorno é sempre a mesma, tá bom? Eu espero. E outra coisa, é uma coisa que meio que funciona pra mim, tá? A gente tem que ir trabalhando e tem que ir se achando aí nesse universo que é gigante e tem
pra todo mundo, tá? Às vezes o que funciona pra mim não funciona pra você, ou às vezes o que funciona pra mim super funciona pra você. Essa rotina de pele é pra quem tem a pele muito oleosa, eu tenho uma pele bastante oleosa, então por isso eu uso pó, por isso que eu selo tão bem meu corretivo, eu uso pó no meu rosto, eu uso uma base mais sequinha. Porém, se você tiver a pele mais ressecada, uma pele mais seca, procura usar uma base que seja um pouco mais hidratante, tá? O corretivo nunca corretivo que seja muito seco, sempre algo que vai sempre te trazer hidratação pra pele não ficar com aspecto feio, não ficar com aspecto velho, tá bom? Tenta não usar tanto pó e coisas do tipo. Então, assim, isso vai variar realmente de pele pra pele, de pessoa pra pessoa. Eu gosto de uma cobertura total. Vocês podem ver que eu não tenho a pele perfeita. Minha pele tá cheia de manchinha. Agora, na gravidez, todos os dias eu ganho uma espinha de presente. Então, assim, é bem complicado mesmo, eu preciso de uma cobertura total, eu gosto da cobertura total e eu gosto do acabamento da base, principalmente mais sequinho. Eu gosto de colocar iluminação somente onde que eu quero, sabe? Eu gosto de ter a iluminação feita por mim, não feita pelo óleo, não produzida pelo óleo, tá? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar lá no meu blog fotinhas e todas as informações dos produtos usados pra fazer minha pele. Tá bom? O link vai estar aqui na caixinha de informações pra vocês. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim. Um beijo grande, carinhoso a todas vocês e até o próximo vídeo.